Boa tarde e muito obrigado pelo convite novamente do Walter Lobato e todos os amigos da Bradt. É uma honra voltar a Minas Gerais e a esse congresso que é superlativo em todos os sentidos e participar de uma mesa qualificada como essa, com a doutora Juliana. O Fábio já é a segunda vez que a gente participa de uma mesa esse ano, né? Na próxima a gente já pode pedir música no Fantástico. Doutora Cristina, a gente já participou de uma mesa aqui na Bradt juntos. O Hugo II, a gente sempre se encontra nos eventos tributários, é um grande prazer ouvi-lo. Então, vou ser breve para vocês poderem também terem tempo para ouvir, certamente, as palavras brilhantes do Hugo II. O meu tema não é um tema novo, embora apareça porque surgiu esse nome, negócios jurídicos processuais, como se fosse algo que nunca existiu antes. Há uns 15 anos atrás, quando eu me tornei procurador, eu me lembro que uma juíza de uma comarca de execução fiscal disse: tem procurador novo, mandou uma Kombi com 1000 processos para mim, dar de presente, só não colocou um laço de fita, né, para eu receber todos esses processos. E aí eu recebi, e aí uma contribuinte soube que o processo dela estava no meio e foi lá conversar comigo, pediu para ser atendida, e aí ela abriu a bolsa, jogou tudo que tinha dentro da bolsa em cima da mesa, e tinha vários boletos. Ela disse: está vendo, doutor, eu estou devendo na companhia de energia, eu estou devendo aqui a fazenda, e eu estou devendo nas Casas Bahia. Tudo que eu tenho, doutor, é um Uno 1000, 1995, e meu filho. E eu pensei em me matar. Eu disse: não, espera aí, vamos conversar. Primeiro, não se mate, né, porque não vale a pena, né, por conta dessas dívidas. Vamos ver como é que a gente resolve essa situação. O Estado não quer ser Uno 1995. Né? A gente não vai atrás desse Uno, então não se preocupe, isso a senhora não vai perder. Então, a primeira coisa, a senhora pague a energia, porque senão vão cortar a luz da sua casa. Depois, pague as Casas Bahia, porque senão vão cortar seu crédito, a senhora não vai poder comprar outras coisas, vai ficar em dificuldade. Aí, agora, a gente vai pensar o que vai fazer aqui com a sua dívida tributária. Qual é o seu problema? A senhora pode parcelar? Ela disse: eu não posso, porque as parcelas são iguais. Eu todo mês tenho que pagar a mesma coisa. E eu tenho mês que eu ganho, tem mês que eu não ganho. Como é que eu vou resolver isso? Eu disse: a senhora precisa de certidão? Ela disse: não. Então, vamos fazer o seguinte: a senhora emite várias guias avulsas e a senhora vai pagando, eu vou pedir a suspensão desse seu processo, e a senhora vai pagando à medida que a senhora pode. No mês que a senhora ganhar melhor, pague uma parcela maior. Quanto tempo a senhora precisa? Ela disse: não, em um ano eu consigo pagar. Então, tá bom, eu vou agendar aqui para pegar esse processo em um ano. A senhora volta, eu volto. Em um ano ela voltou e estava lá com todas as guias pagas. Tá? E a gente não foi atrás do Fiat, e também ela não se matou, pelo menos até onde eu tenho o conhecimento, e não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Enfim, o que é que fez aí o novo código já nem é mais novo, né? O novo velho Código de Processo Civil, já tem vários anos. Ele foi atrás de uma ideia que se tem trabalhado em vários mundos, que é em vários países, que é da regulação. Bom, a gente pode considerar que o Brasil está num mundo à parte, mas, enfim, da ideia de regulação responsiva. O que é regulação responsiva? É criar regras que as partes possam cumprir, e não criar uma armadilha para que o contribuinte descumpra a regra, tenha uma multa, depois ele crie um efeito dominó que ele não pode resolver. O que é, enfim, essa regulação responsiva? Primeiro é quebrar o paradigma do litígio, é superar esses modelos antigos de dissuasão. Depois, introduzir diálogo e cooperação. Então, uma das grandes questões do Código de Processo Civil de 73 para o de 2015 foi trazer como princípios básicos o diálogo e a cooperação. A ideia de eficiência administrativa, e aí eu trago isso para a recuperação do crédito, não é? Estimular o cumprimento e implemento voluntário das obrigações, trazer a ideologia, os estudos de psicologia social, como é que eu induzo o devedor a pagar espontaneamente. Tem um autor que influenciou muito os fiscos em todo o mundo, que é um australiano chamado John Braithwaite. Ele foi contratado pelo fisco australiano, ele criou uma pirâmide para determinar em que casos a gente tem que impor multa, em que casos eu tenho que ter educação fiscal para o contribuinte saber cumprir suas obrigações. Enfim, ele escalonou o tipo de reação que o fisco deve ter. E boa parte das ações são baseadas na cooperação e no comprometimento entre as partes. E aí, toda essa ideia é baseada na ideia de risco. Né? Processo com maior risco, eu vou ter reações maiores, reação com menor risco, eu admito essa composição entre as partes.
Isso não ocorre só com os negócios jurídicos processuais. Várias medidas utilizam essa forma de raciocínio. Desculpe que eu estou lhe dando as costas. Tem a prescrição intercorrente, que veio, né, em 2015, com a alteração do artigo 40 da LEF, né, que ia ser um pesadelo muito maior, doutora Cristiane, né, aqueles processos que não morrem nunca. É o Highlander, né, que está lá para sempre, né, e jamais morriam os processos. Eu lembro que eu cheguei a pegar processos com certidão endividativa escrita à mão ainda, preenchida à mão. Né, eu sou super alérgico, aquilo era um problema, né, horrível para mim. A possibilidade do juiz conhecer de ofício da prescrição, né? Isso não é bom só para o juiz, isso é bom para a Fazenda também, que não precisa estar analisando 1 milhão de processos para saber se naquelas dívidas, principalmente as de pequena monta, aquilo tem prescrição, não tem prescrição. Estabelecer limites para ajuizamento de execuções fiscais e reunir CDAs. Não é? Isso tudo vem nessa ideia. A transação tributária, e aí cobriu aí, mas, enfim, o Estado de Pernambuco, de onde eu venho, foi o primeiro Estado a ter uma lei de transação tributária, né? Na União ainda não temos, e isso é importantíssimo para esse avanço da cooperação entre as partes. E o que é que foi que o novo CPC trouxe? Então, o objetivo dele, e isso está em várias partes do CPC, e todos os processualistas falam muito disso, é obter uma decisão de mérito justa e em tempo razoável. Esse é o grande objetivo dito do novo CPC. E aí eu tenho alguns princípios, que são o princípio da boa-fé, princípio da cooperação e da comparticipação, e a leitura que tem sido feita desse artigo 190 do Código de Processo Civil é de que há agora um princípio ao respeito ao autorregramento da vontade no processo. Está aí o artigo 190, que trata das regras, portanto, quando é que se pode instaurar um negócio jurídico processual. Toda a ideia de se introduzir um negócio jurídico processual vem da dimensão material do devido processo legal. A ideia de que eu preciso buscar essa decisão de mérito justo em um tempo razoável. E a composição ela colabora para a obtenção dessa decisão ao final do processo. É necessário verificar primeiro se a adequação da proposta do negócio ao próprio processo. O artigo 190 ele permite que o negócio jurídico processual ele seja feito previamente ao próprio processo ou no curso do processo judicial. Então, as partes elas podem compor antes mesmo do ajuizamento da ação. Isso cabe, inclusive, nas ações de execução fiscal antes da sua propositura. O que é que se pode convencionar, diz o Código, ônus, poderes, faculdades e deveres. Quais são os limites? O título da minha palestra é Limites, né, e Requisitos. Eu tenho limites gerais para qualquer negócio jurídico. Eu tenho que ter partes plenamente capazes, eu preciso ter um objeto lícito, eu tenho que ter direitos que admitam autocomposição e tem que ter forma prescrita ou dão defesa em lei. E quais são os limites específicos? Esses estão indefinidos, porque tratar de ônus, poderes, faculdades e deveres é algo que é muito aberto e comporta muitas questões que nós ainda estamos engateando para verificar quais serão esses casos. Existe um fórum de processualistas, de professores processualistas civil, o FPPC, que se reúne periodicamente e eles debatem algumas teses e aprovam nesse fórum para tentar convencer o Poder Judiciário e o jurisdicionado a adotar esse pensamento do fórum. E eles estabeleceram alguns casos em que eles entenderam que seria possível haver negócios jurídicos processuais. Um deles é o pacto de impenhorabilidade. Então, além daqueles que são especificados em lei, as partes poderiam estabelecer algum bem que estaria fora da execução, por acordo entre eles. Acordo para ampliação ou redução de prazos. Então, as partes podem negociar em relação a prazos processuais, assim como os meios de comunicação. Então, dispensado intimações, a gente vai ver daqui a pouco a possibilidade de calendarização da execução fiscal, de estabelecer um calendário comum para a realização dos atos processuais. Parte de inexecução parcial ou total de uma multa, por exemplo, enquanto não tiver a decisão de mérito final. Pacto para alterar aquela ordem de penhora que está no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.
pode estabelecer que os prazos serão contados em dias corridos e não dias úteis, enfim. Todas essas questões processuais poderiam ser objeto da negócio jurídico processual. A pergunta é, a Fazenda Pública tem liberdade de negociar? Essa é a primeira pergunta que se faz, não é, quando se debate negócio jurídico processual no processo judicial tributário. Ora, as partes têm graus diversos de autonomia e de liberdade negocial, mas a Fazenda Pública tem, sim, a possibilidade de negociar. Existe um falso dogma, né, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Então, a Fazenda Pública não poderia negociar nada e esperar que o processo fique lá, 70% dos processos morrendo aguardando um dia do prazo prescricional para serem fulminados, não é? Ao invés de tentar buscar o resultado que é a satisfação do crédito tributário. Quais seriam os requisitos para que a Fazenda Pública possa vir a fazer um negócio jurídico processual? Então, primeiro, um objeto adequado. O objeto daquele negócio ele tem que ser adequado ao provimento que visa obter, que é a satisfação do crédito. Então, eu não posso fazer um negócio jurídico processual que não visa, no final, obter a extinção do crédito tributário. Autoridade competente para negociar. Não pode ser qualquer procurador que vai negociar, porque tem que ter alguma regra específica para determinar quem é que pode celebrar o ato em cada circunstância. A forma tem que ser transparente, o motivo tem que ser razoável, então, o motivo para o qual se realiza o negócio, a finalidade legítima e uma questão que tem apontado em todos os atos normativos que têm regulamentado os negócios jurídicos processuais é a vantajosidade. A própria legislação tem usado essa expressão, que tem que ser vantajoso para a Fazenda Pública. Ela não vai realizar negócios que não sejam vantajosos para a obtenção desse provimento final. Tem havido também muita confusão, quando se fala em negócio jurídico processual, com a ideia de transação. Não é? A transação é um negócio jurídico de direito material. O negócio jurídico processual é um negócio jurídico de direito processual. São questões diversas. Não é? A Fazenda Pública ela não está transigindo com o direito material, mas sim com questões processuais para a obtenção dessa decisão final de mérito justa em tempo razoável. Portanto, o negócio jurídico processual não pode tratar de questão de direito material em princípio. Então, por exemplo, eu não posso estabelecer como é que vai haver o pagamento no final de um processo, porque isso é uma questão de extinção do crédito, é direito material. Decidir se vai haver remessa necessária ou não, né? Eu estou abrindo mão é uma questão que depende de transação. Fixação de honorários advocatícios também não pode ser objeto de negociação, ou qualquer questão que vai dificultar a recuperação do crédito, né? Porém, nada obsta que o negócio jurídico processual seja combinado com a transação, porque são questões diferentes, mas não são excludentes entre si. E eu já tive mais de uma oportunidade na Procuradoria de ter questão de negócio jurídico processual combinado com uma transação. Então, por exemplo, várias questões foram feitas de calendarização, de pagamento e até, por exemplo, de recebimento de um bem, da ação em pagamento de bem imóvel como parte do pagamento. Isso depende de uma transação, depende de uma lei do ente que vai fazer, né? Qual é o ideal para um negócio jurídico processual? É que cada ente público regulamente como vai fazer internamente, até para dar segurança não só aos próprios procuradores, mas ao próprio contribuinte que vai buscar aquele negócio jurídico processual. A AGU e a PGFN foram os primeiros órgãos a fazer essa regulamentação, depois teve a PGE do Rio de Janeiro e a PGE Pernambuco, eu fiquei encarregado, fiz essa... obviamente, pegando a legislação dos outros órgãos para fazer também a nossa regulamentação interna. Então, a gente tem isso, desde fevereiro, a gente tem aplicado e tem sido crescente a procura pelos negócios jurídicos processuais, embora ainda haja muita dúvida sobre em que caso pode ser buscado a realizar esse tipo de negócio, né? A maioria dos casos, né, eu diria que 99% dos casos, são em execução fiscal. Quais são esses casos? Relacionados à penhora, né, mudança de ordem da penhora, então, quer se liberar algum bem e aí se oferece um bem em substituição. Constrição de bem absolutamente impenhorável, tem uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça dizendo que se a parte
nomeou um bem que ela sabe que é absolutamente impenhorável, ela abriu mão daquela impenhorabilidade legal. Então, ele pode dizer, olha, eu quero dar minha casa. Ela, em princípio, ela seria impenhorável do ponto de vista legal, mas ele quer dar a casa como empenhor. Então, ele abre mão, isso pode ser objeto de um negócio jurídico processual, substituição de bens. A questão da avaliação de determinado bem, as partes podem negociar, aceitar uma estimativa, por exemplo, e não ter todo um custo com a avaliação. Ou mesmo a escolha da avaliação do perito, abrir mão de ter técnico das partes, eles escolhem em comum o mesmo avaliador, o mesmo perito, a possibilidade de emendar a CDA em momento, inclusive, posterior àquele previsto na lei de execução fiscal, a calendarização, sobretudo em atos, inclusive, de embargos da execução fiscal. Eu tenho fixação do ponto controvertido dos embargos, isso pode ser negociado. A ordem de reunião dos processos, escolher um processo piloto, qual é o processo que vai ser utilizado como paradigma para os demais que estão sendo reunidos. A questão da calendarização do processo está previsto aí no artigo 191, então existe um dispositivo no novo CPC, o CPC 2015, se você preferir, que trata especificamente sobre as regras da calendarização, então as partes estabelecerem o momento que vai ocorrer cada ato processual e abrir mão de intimações, isso numa ideia de tornar o processo mais célere. E aí eu vou aproveitar esses 3 últimos minutos que eu tenho para tratar de um tema que eu acho que é o mais buscado nas ações de recuperação de negócio jurídico processual, que são o plano de amortização de débitos fiscais. Tá? Eu até publiquei com um colega um artigo aqui na revista da Advocacia Geral do Estado, aqui ela está disponível, é aberta a revista, o Onofre me convidou, eu fiz esse artigo, então quem depois tiver interesse está aí disponível na internet. E o que é esse plano de amortização do débito tributário e também do não tributário que venha a ser inscrito em dívida ativa, porque a lei de execução fiscal trata de ambos. Ele é um plano de pagamento pactuado no curso da execução, ou de execuções, pode ser várias execuções, e até de débitos ainda não ajuizados, mas inscritos em dívida ativa, para atender as peculiaridades do caso concreto. É o caso da senhora lá das Casas Bahia. Não vai se confundir com o quê? Com a transação, porque o Estado não está abrindo mão do recebimento, não está abrindo mão de qualquer crédito, seja do principal, seja de multa, de juros, de pagamento de honorários. Não é, portanto, causa de extinção do crédito, porque essa só poderia vir por meio de lei complementar com alteração do CTN. Também não é hipótese de parcelamento. As pessoas acham, eu vou poder parcelar agora de qualquer forma. Não é uma hipótese de parcelamento, porque parcelamento é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, lá no 151, no 155. Então, não importa na suspensão da exigibilidade. Também não importa em remissão ou anistia, porque, de novo, não se abre mão de crédito nem constituído, nem que vai ser constituído. A grande diferença desse plano é porque ele não vai permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal. Esse é o grande ponto. Então, a empresa que precisa obter uma certidão de regularidade fiscal vai ter que, ou para alguma das hipóteses de suspensão do artigo 151, ou dar uma garantia. Agora, o fato de você dar uma garantia não impede de ser realizado um negócio jurídico-processual de um plano de amortização do débito fiscal. Então, esses pagamentos podem ser realizados de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em empresas que têm sazonalidade. Então, a empresa, por exemplo, trabalha com festas. Então, ela vai ter, por exemplo, no Nordeste, ela vai receber mais no Carnaval, no São João, e no Natal. Entre uma festa e outra, ela vai ter grande dificuldade, porque não tem essas grandes festas. Salvo o Carnaval fora de época, mas aí ela vai ter que ir atrás de cada cidade, aí nem sempre é fácil. Então, veja, a depender de qual é o caso, ele vai poder ser ajustado nessa forma. Novamente, respeitando todas aquelas regras, todos aqueles princípios, sobretudo da vantajosidade. Então, a nossa portaria, assim como da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como da PGE do Rio de Janeiro, todas elas estabelecem requisitos. Então, vai ter que ser analisado se é idôneo, se a empresa tem patrimônio, quais são os outros débitos que ela tem, qual é a natureza do débito, qual é o patrimônio que ela tem para arcar com aquela dívida, qual é o tipo de atividade exercida e se ela vai ter como honrar ou não aquele plano que foi
ajustado. Esse plano ele não precisa ser homologado pelo juiz, porque o código não existe essa homologação. Então, as procuradorias estão autorizadas por lei a realizar esse plano e apenas comunicar ao juízo. Não é? E aí aguardar que aquele plano seja ou não cumprido. Se houver o descumprimento, né, a execução volta a ter o seu caminho normal. Também esse plano, e aí já terminando, ele não é um faturamento uma penhora de faturamento de empresa, embora pode ser combinado com o faturamento de empresa ou mesmo depender de recebíveis futuros. Então, pode haver esse acordo, mas também não se confunde uma questão com a outra. O que é que pode ser negociado e o que é que normalmente é negociado? A suspensão de atos constitutivos. Então, enquanto houver o plano, eu não vou ter penhora de nenhum bem, não vou atrás de base injúria, não é? A permanência de atos de inclusão em redes de proteção de crédito, como o Serasa, por exemplo, o protesto da CDA, isso pode ser retirado. Então, muitas empresas buscam porque precisam, né, tirar o protesto, precisam sair do Serasa, porque senão não funcionam, e isso é um estímulo para haver aí esse plano. Né? Tem tido para reunião de execuções fiscais e escolha desse processo piloto. Enfim, ainda são poucos os processos. Né? Eu fiz um relatório recente, a gente teve, em 6 meses, uns 20 processos só de negócio de processão, então a gente precisa ter ainda mais tempo para ter um filtro melhor desses casos, mas, ao meu ver, esse é o futuro para as execuções, é você poder, em muitos desses casos, personalizar a extinção do crédito e depender da boa-fé, tanto da fazenda como do contribuinte, para que haja, ao final, um ponto final para o processo e possa a doutora Cristina aqui dormir em paz. Então, muito obrigado a todos pela atenção.